Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Já está com a gente o presidente do Aquidauanense, o Xandico, ao vivo, para a gente falar dessa crise do Azulão, meio-dia ao vivo. Deixa eu despedir da galera da Rádio Segredo FM, que estava conosco até agora. Abraço, amanhã o Valdenir da Pax volta normalmente às 11 horas. A gente segue na Rádio Futebol Interior, a PADV Cadevi, Futebol na Canela e também Rádio Web Regional. Valeu, pessoal da Segredo. Presidente... Não quero ser maldoso, não, mas recebi uma ligação agora da Rádio Segredo, que talvez nós continuamos, tá? Talvez. Não quero, que não estou puxando tapete de ninguém. Presidente Xandico ao vivo com a gente. Tudo bem, presidente? Bom dia, prazer tê-lo aqui na Rádio Futebol na Canela, no Giro. Tá fechado seu microfone, presidente, tem que abrir. Para a gente poder te ouvir, não abriu ainda. Aê, agora sim. Tudo bem, presidente? Graças a Deus, tudo na paz, Thiago. Estamos aqui. Um abraço aí, um bom dia a todos. Então tá bom, nós estamos com o presidente Xandico, que vai falar desse drama que está vivendo aí o Aquidauanense, presidente. E nós tivemos uma entrevista com o Fabrício Traczynski, ex-preparador da equipe no último sábado. Ele revelou uma dívida do clube, que inclusive o senhor ontem numa ligação já confirmou, mas o que deixou todo mundo preocupado é uma informação que o senhor teria dito a ele que o Aquidauanense corre risco de fechar as portas. É fato isso, presidente? O Aquidauanense corre realmente risco de desaparecer do mapa do futebol? Tiago, realmente a gente, hoje de manhã já tive uma reunião com a diretoria, que não pode ser uma decisão só minha, né? Uma decisão monocrática minha jamais, porque eu devo respeito à cidade, ao município e a todas as pessoas. Então eu sempre prezo e prego pela seriedade, pelas coisas corretas. Tanto é que toda a vida fui questionado como uma pessoa que pondera as coisas dentro da federação, porque a gente sempre tenta preservar, né, pelo lado correto das coisas. E, infelizmente, eu assumi o Aquidauanense como presidente ano passado e existia todas essas pendências de gestão anteriores, né, que vinham do Márcio, no caso, que foi um dos gestores que largou toda essa dívida no Aquidauanense. E, infelizmente, veio estourar no meu mandato. Mas, como bom cristão, confiante em Deus, Ele vai me dar sabedoria e eu, com certeza, vou saber administrar essa situação. Ô, presidente, antes de eu passar para o Gilmar e para o Odair, só para entender, qual seria essa gestão? Porque o senhor estava com o João Garcia como vice, né? Quem teria feito essa dívida no clube com a presidência do João Garcia e a sua vice-presidência? Foi o gestor que passou pelo clube nos anos anteriores? Positivo. Foi um gestor, o senhor João se encontrava em tratamento de saúde, né? E teve uma pessoa aqui, o Márcio, eu não me lembro nem o nome, porque quando ele assumiu como gestor, eu me afastei. Então, infelizmente, ficou essas pendências e agora a gente vai trabalhar para sanar. Muito bem. Gilmar Matos, sua pergunta ao presidente Xandico. Microfone, Gilmar. Não está saindo a voz. Boa tarde, Xandico. Que eu estou começando agora no rádio, às vezes a gente esquece de ligar o microfone. Xandico, nós aqui, eu conheço bem, conheço a sua família, sou amigo do Mie, sou seu amigo. E aqui a gente vai falar sempre na pessoa politicamente exposta, no presidente Xandico do Aquidauanense. Jamais na pessoa Xandico, que é meu amigo particular, e eu espero continuar desfrutando dessa sua amizade. Com certeza. Xandico, o Aquidauanense teve muitas dificuldades no ano de 2025. O que está acontecendo? O que a prefeitura vai passar ou tem que passar ainda para o Aquidauanense que ainda não passou? E como é que está essa? E qual que é esse aporte financeiro que vai vir da prefeitura? Gilmar, esse aporte da prefeitura é notório, sabe? Você mesmo divulgou que seriam 500 mil, certo? Esses 500 mil, você tem consciência também como cidadão aquidauanense que não foi repassado, certo?
tínhamos um acordo com o prefeito Mauro, ele nos repassaria 350 mil para a gente arcar com os compromissos que se encontram no projeto, né? No caso, transporte, alimentação, enfim, federativo, com os encargos federativos. Infelizmente não houve essa situação. O município só conseguiu repassar 143 mil, onde nós conseguimos sanar alguns dos compromissos, certo? Como transporte, como as coisas que estavam em pendência. E nós estamos correndo atrás, cara, sabe? Nós estamos aqui buscando. Acreditamos ainda no prefeito Mauro, que ele deve cumprir para a gente sanar os outros compromissos que a gente tem. E a gente está aqui, batalhando. Hoje mesmo já tivemos uma manhã bem satisfatória. Fomos atrás dos nossos patrocinadores. A gente entende, todos eles revoltados, todos eles, né? Muitos não cumpriram com os repasses, onde a gente se programava com esses repasses para se pagar a folha e outros compromissos, que infelizmente ficou em pendência. Mas as pessoas que foram contactadas hoje, os nossos patrocinadores estão se comprometendo. Eu acredito que até quarta-feira a gente deve sanar 100% a folha do Aquidauanense. Xandico, só um adendozinho. Só um adendozinho, Thiago, por gentileza. Perfeito. Eu estou vendo aqui o Diário Oficial, o ano 12º, na sua edição 2605, de uma sexta-feira do dia 28 de fevereiro de 2025, destinados à Liga de Veteranos de Aquidauana, que ficou de repassar ao aquidauanense. Está aqui, Xandico, 500 mil reais. Como é que está esse dinheiro? O que está faltando? O que está acontecendo? Meus comentários, Xandico, minhas publicações anteriores na imprensa, foi baseada no Diário Oficial, que é um documento oficial do município, né? Então, eu gostaria que você pudesse, por exemplo, dizer, o que está acontecendo? Esse dinheiro não saiu, o porquê não saiu, vai sair, não vai sair, para onde é que vai esse dinheiro e qual que é o destino desse dinheiro? E o Maré, primeiramente, assim, realmente foi. Está lá no convênio esses 500 mil. Mas como é notório e todo mundo sabe, o país, não é Aquidauana, o país atravessa uma dificuldade financeira muito grande. Todos nós somos notórios. Então, o que acontece? O município só deu conta. Não podemos, né, ir lá questionar o prefeito Mauro, mas até o momento ele só conseguiu repassar 134 mil reais, que isso aí é notório, tem Aquidauana e todo mundo sabe. Agora, presidente, mas o ponto é esse. Se sai publicado, como é que ele dá para trás? Para onde foi esse dinheiro? Esse dinheiro não caiu na conta da Liga de Veteranos, então, presidente? Porque nós quisemos que ele participasse hoje do programa e, infelizmente, ele afirmou que não tinha nada para falar do assunto. Como que não tem nada para falar do assunto, prefeito? Está lá publicado 500 conto, cai 140, presidente, é isso? 140 e quanto? 134 mil reais. Mas a gente entende... Tiago, o problema é o seguinte, cara, a gente sabe, é difícil. Dinheiro público é difícil, cara. Infelizmente, eu tinha uma visão e hoje eu tenho mais ainda, né? Sou mais conhecedor. Nós viemos outros anos com pendência, certo? De não receber todo o repasse do município, mas a gente sempre tocando. Então a gente também não quer criticar o prefeito Mauro, entende que é comércio de gestão, está numa dificuldade financeira, o município, o país, todo mundo, o estado atravessa. Então a gente, infelizmente, tem que se submeter e aguardar. Odair Martimiano, diga lá, Odair. Presidente, bom dia, boa tarde para o senhor. Eu entendo o senhor, tá? Não concordo, entendo, né? A partir do momento que foi publicado, não tem mais como, o dinheiro já está na conta. Então, eu entendo que o senhor quer fazer o lado político, mas não entendo que algo tem que ser feito também, né, para quem fez o time do Aquidauanense arcar com uma dívida, também ser corresponsável. Agora, a pergunta vai para o campo e bola, presidente.
fora essa questão financeira, o que deu errado esse ano pro time do Azulão? Ô, Dair, boa tarde. Sabe a pergunta. Infelizmente, eu não vou poder te responder ela nesse momento 100%. Porque nós estamos aguardando uma situação, certo? Se encontra em segredo de justiça e vamos aguardar, né? Porque o tempo vai provar. Porque é notório, todos vocês que estão dentro do futebol há anos, vocês nunca viram um time apático, um time como foi o Aquidauanense esse ano. Uma situação vergonhosa, né? Infelizmente, a gente está aguardando esse resultado e sobre esse assunto eu vou te pedir desculpa para a gente se aprofundar nele mais, eu vou ter que aguardar que aconteça as coisas para a gente poder ter liberdade de expressão e de poder tocar nesse assunto aí. Há alguns anos, torcedor, o técnico Mauro Marino, no nosso microfone, após um apito final, o Gilmar inclusive estava comigo, o Mauro denunciou essa maldição que está impetrada no futebol, que é a questão da manipulação de resultados. E o presidente não pode falar sobre o tema exatamente porque está tendo uma investigação, né, presidente? Que o senhor, inclusive, acabou de afirmar que está em segredo de justiça. E eu quero lamentar muito, porque esses canalhas, caso comprovado que esteja envolvido com qualquer tipo de manipulação, eles estão mexendo com a paixão do torcedor. Então, eu entendo que o presidente não pode se posicionar nesse momento por conta disso. Mas eu queria que o senhor falasse sobre um áudio que vazou, presidente, depois do 6-0. Teve críticas ao senhor, mas teve críticas também ao Mier. Mier, se eu não estou enganado, me corrija, é o diretor de futebol. O senhor acha que passou do ponto naquele áudio, ou o Mier passou do ponto, presidente? Eu acredito que, Thiago, eu não vejo nem como passar do ponto. Eu vejo que é o seguinte, todos nós somos sentimentalistas, todos nós temos o nosso momento de extravasar, nós temos a nossa raiva. Ninguém suportava mais e uma derrota daquela foi uma vergonha, uma situação que, então, muitas vezes na hora da raiva, a pessoa acaba se extravasando, muitas vezes fala até o que não deve ser falado. Gilmar. Abre o microfone, Gilmar. Opa, Gilmar tá não, é que deu um pico de internet aqui, presidente. Repita a sua pergunta. Você repita aí, microfone, porra. Não, Gilmar, pergunta pro presidente, fica à vontade, pode fazer. Ah, legal. Deu um pico de internet aqui, presidente. Eu estou aqui no sítio, né? Às vezes dá um pico de internet também, né? Xandico, eu com toda sinceridade, eu nunca coloquei em dúvidas a sua honestidade, o seu trabalho, a sua vontade de trabalhar, mas nem sempre isso aí é suficiente no futebol, né? A gente precisa ter essa percepção também. Xandico, são muitas as perguntas e a maioria das perguntas eu recebi de torcedores, tá? E preciso repassar para você, né? Quem que o Aquidauanense ainda está devendo? O que o Aquidauanense está devendo e o que precisa pagar? Nós temos uma dívida, nós temos hoje uns atletas que faltam receber, foi pago uma parte, certo? Nós temos uma dívida que é dessa gestão do março de 2001, que chegou os protestos, se for o caso até te envia as cópias, já está em cartório. Uma dívida de 262 mil com a Receita Federal e mais uma de 2.600 e qualquer coisinha, não me lembro os valores exatos, certo? E temos uma dívida de 92 mil de ação trabalhista, certo? Essa dívida é do ano passado, tá bom? Que nós tínhamos um aporte e infelizmente os nossos patrocinadores chegou na hora, foram roendo a corda e sirva de lição pra gente, né, cara? Hoje, pra gente mexer com patrocínio, com essas coisas, tem que ser pago antecipadamente, Gilmar. Esse negócio, eu vou parcelar, aí eu vou não sei o quê, isso aí já não cabe mais na nossa cabeça, não tem mais espaço. É o seguinte, quer à vista, não quer, camiseta vai em branca, vai lisa, sem problema nenhum. Só com
emblema do município, que paga, né, a maior parte das despesas, envolvendo transporte, alimentação, hospedagem, custo federativo. Então, a gente é nos erros que a gente vai buscando os acertos. Tá, somando isso aí, dá mais ou menos em torno de R$350 mil, né? Dá Esse mais, é o total da... Dá mais. Você falou 260 e poucos, com mais 90 e pouco, vai dar... 262 e alguma coisa, mais 92 mil, mais 2 mil e... Isso. Em torno de 360 mil, mais ou menos. Presidente, essa é a dívida total do Aquidauanense. É a dívida total que o Aquidauanense deve. Porque essa dívida salarial que falta esse ano, a gente vai estar... Até quarta-feira a gente está sanando ela. Isso aí pode ter certeza que hoje a nossa reunião com nossos empresários aqui, com o nosso patrocinador, foram bem satisfatórias. Ô, presidente, o que me chama a atenção aqui, porque o senhor está falando que essa dívida é de 2021, né? Não foi pago nenhum ano, porque eu estou olhando a prestação de conta, não consta nada sobre pagamento de dívida. E me chama a atenção 5 pagamentos aqui para Taila do Nascimento Garcia Limitada. São 5 pagamentos de R$50 mil, totalizando 250 mil. O que seriam esses pagamentos em 2022, presidente? Esses pagamentos são pagamentos do hotel, meu amigo, onde o clube se hospeda. Na época, estava lá. Ah, certo. A Taila então, a dona do hotel. A proprietária do hotel. Correto. E as dívidas nesses anos todos não foi pago nenhuma vez, por isso está nesse montante, é isso? A dívida que nós temos são dívidas com a Receita Federal. Você entendeu? Esses 262 mil não tem nada a ver com dívida de... Isso aí são coisas federais, que foram na época que não foram recolhidos os tributos, e isso aí veio rolando e está nesse montante hoje. Então, presidente, você sabe qual que é o problema? Que esse rapaz aqui que assina a prestação de contas, vou até abrir de novo aqui para pegar o nome dele, não consta dívida fiscal, né? Consta lá, inclusive, 0. É uma falha do contador ou uma falha do Aquidauanense informar ele? A falha do Aquidauanense, até porque nós nunca tínhamos sido notificados. Quando apareceu, já apareceu o rombo. Entendeu? Não que nós estivéssemos se omitindo ou negando qualquer informação, muito pelo contrário. Se nós tivéssemos sido notificados na época, que infelizmente as notificações, elas com certeza foram para o Márcio, quando ela chegou na gente, já estava ajuizado, já não tinha mais o que se fazer. Então, infelizmente, a gente pode ter errado, mas se omitido nunca. Então, só para ficar claro, antes de eu passar para o Odair, na prestação de contas que tem que divulgar até dia 30 do mês que vem, todas essas dívidas vão estar constando, né? Agora com certeza, né, Gilmar? Aí já estou confundindo até, tá vendo? Thiago, é tudo chamado de Gilmar. Me muda o nome, mas não me muda mais outras coisas, não. Aí é para derrubar o Pequim do Goiás, perfeito, hein? Tá claro, presidente. Tá claro. Odair, sua pergunta. Então, me fica mais claro ainda que esse montante que foi anunciado através do governo de Aquidauana, né, dos 500 mil que saiu, se sai, o presidente paga todas as contas. Né? 500 menos 130, 370. Está em torno de 350, 400 mil. Então esse dinheiro é muito importante. Não, Daí, a gente está tranquilo. Hoje de manhã eu fiquei bem tranquilo. Eu estava, como você diz, de cabeça quente, assim, porque as coisas vão acontecendo e você vai ficando desesperado, achando que você está sozinho. Mas hoje de manhã fui chamado para uma reunião e, com a graça de Deus, fui muito bem orientado, muito bem conversado, com o departamento jurídico, os advogados juntos. E a gente, com certeza, cara, a gente vai correr atrás, a gente vai tentar e a gente vai sanar essa situação. E até o porquê o Aquidauanense tem um nome, tem uma história, né, cara? E a gente não pode simplesmente tomar uma decisão como hoje eu ouvi isso. Xandico, você não pode tomar essa decisão pensando em você e simplesmente
acabar o nome com a marca Aquidauanense. Então, hoje eu reconheço também, certo, que o melhor caminho não seria o pedido de falência. O melhor caminho, vamos correr atrás, vamos renegociar essas dívidas e de uma forma ou de outra a gente vai chegar, com certeza, no final de tudo isso, com bastante, como se diz, tranquilidade e conseguindo sanar todas as situações. Ô, Xandico, chegou uma pergunta aqui do Milton Carvalho. Grande abraço aí ao Milton Carvalho, que está abraçando a todos nós. Ele manda aqui: essa despesa do hotel, a dona tem algum parentesco com o ex-presidente João Garcia ou apenas uma coincidência? Ele alega que é o Hotel Santa Isabel, tá? Eu não sei se é. É isso mesmo, o hotel, e tem parentesco, Xandico? O Hotel Santa Isabel é da Taila Garcia, ela é nora do São João. Perfeito, perfeito. Gilmar. Xandico, minha pergunta é a seguinte: o Aquidauanense disputará a segunda divisão de 2026? A princípio, sim. Pela nossa conversa hoje, pelas nossas situações, a gente entende e a gente vai trabalhar para que isso aconteça, Gilmar. Tiago, se você me permita... Está muito longe 2026, presidente. Vamos falar desse ano. O que vai jogar de base e feminino? Ou não vai jogar base nenhuma esse ano? Vamos. Nós temos que jogar uma base. Né? A gente vai estar aí, sim. Pode falar, Gilmar. Olha, essas perguntas que estão chegando para mim também aqui no meu WhatsApp, tá? Estão chegando as perguntas e a gente vai fazendo aqui, né? Aí teve uma pessoa aqui que pergunta, não quis se identificar e não quer se identificar, tá? Mas eu vou fazer a pergunta. Como as eleições são feitas, as eleições da diretoria do Aquidauanense são feitas? E quem tem direito a voto? Como eu tenho uma virtude comigo, a pessoa que não se identifica e a pessoa que fala para você, estou te falando, mas não fala meu nome. Para mim já é pessoa que não tem caráter, não tem dono. Eu não ia nem responder, mas vou responder a respeito a você. Todas as eleições do Aquidauanense, ela é publicada 30 dias de antecedência, certo? No jornal local do município. Todas as eleições, nenhuma ocorre se não tiver a publicação do edital, certo? Só que nunca ninguém se prontifica. As conversas existem, os dias que me diz que existe, mas assumir um compromisso, ninguém vai. Tanto é que na época, quando o senhor João Garcia, presidente, pediu o afastamento de 2 anos, antes dele pedir o afastamento, ele ofereceu o clube a quem quisesse assumir. Nunca ninguém assumiu. Depois de 2 anos, sem ninguém se interessar pelo caso, ninguém assumiu o Aquidauanense. O senhor João Garcia retornou, fomos campeão da Série B, invicto, e aí demos sequência até a data de hoje. Ô, Xandico, então, pelo que eu estou entendendo, é tipo assim, é uma aclamação. Ninguém se apresenta, a diretoria é mantida, né? E é aclamada. O seu mandato vence quando, Xandico? Só para a gente saber. E se você, porque se eu não estou enganado, é o primeiro mandato seu, né? Como presidente. E se você pretende continuar? O meu mandato vence em 2027. Essa pergunta só a Deus pertence. E até lá eu não sei se ainda vou estar vivo. Não é verdade? Então muitas águas vão rolar, não adianta eu falar, eu vou. E com o Aquidauanense de volta, né, Xandico? Não é verdade? Presidente, presidente, a gente viu nos últimos anos o time do Aquidauanense sendo protagonista nas divisões de base, né? Copa São Paulo seguida, boas, dentro da nossa realidade, bons jogos lá fora. Mas só que nos 2 últimos anos degringolou, né? Essa divisão de base. O que aconteceu com a divisão de base? Essa que para mim era a grande virtude do time de Aquidauana. Odair, realmente, cara, a gente sempre foi forte na base, a gente busca por isso, só que nós não podemos menosprezar
as equipes que hoje fazem parte da base, hoje mudou. Antigamente, você se lembra, ia disputar um sub-20, era 6 equipes no máximo, né? Hoje não, hoje em dia vem uma estrutura muito forte, todo mundo busca uma Copa São Paulo, todo mundo hoje quer essa vitrine no futebol, que hoje tem Copa São Paulo, tem Copa do Brasil. Então, a competição em si, ela foi se fortalecendo. Inclusive hoje, foi conversado sobre isso, sobre o sub-20, sobre o feminino, certo? Só que hoje em dia a gente tem que fazer as coisas muito com o pé no chão. Antigamente a gente tinha recurso, não tinha dívida, você podia investir mais. Hoje, para você fazer um time competitivo no sub-20, você tem uma despesa aí, sem medo de errar, de 60, 70 mil. Por quê? O campeonato ficou muito comprido. Antigamente você jogava o sub-20 em menos de 30 dias, você pode se dizer. Hoje em dia não, hoje você pega a quantidade de equipe que tem e você sabe, o nosso futebol de base praticamente não tem apoio nenhum. Os clubes têm que se virar nos 30 para manter mais as despesas, né? É transporte, é alimentação, é hospedagem quando você sai para fora, dependendo da distância da cidade onde você vai jogar. Então isso aí tudo vai enfraquecendo, vai dificultando. E inclusive hoje a gente está pensando como é que nós vamos tocar o sub-20, porque a gente quer fazer um time competitivo novamente, quer fazer um time que chega nas cabeças de novo. O presidente, Gilmar. Só mais uma a respeito desse assunto ainda. Nós estamos vendo também nos últimos anos, o time vem, conquista a vaga na Copa São Paulo e depois aluga a camisa, né, para empresários. Né? Você disputou, conseguiu, batalhou o seu grupo aqui, aí empresta, aluga, vende a camisa, vende o espaço para empresário de fora. Como que o presidente do Aquidauanense, que na minha visão é o maior entre o time de Aquidauanense e do ABC, que são os dois grandes nomes na categoria, como que o presidente vê essa situação? Odair, sabe a pergunta, cara. Uma pergunta que dá prazer de responder. Deixa eu te explicar o meu ponto de vista, a minha visão. Sou contra, já tivemos proposta nessa situação, você entendeu? De vender a vaga, mas eu sou totalmente contra, porque fortalecendo a base, fazendo um time forte, nós vamos estar fortalecendo o futebol de Mato Grosso do Sul. Nós temos que ter o compromisso com o Mato Grosso do Sul. Nós vamos fortalecer o nosso futebol, na minha visão, é com uma base forte, a gente conseguindo fazer um time forte, você entendeu? Você pode disputar uma Série B, como nós disputamos, certo? Quando nós subimos, com um time jovem, buscando fortalecer. Agora você vende, quem vem não tem compromisso nenhum com você, porque ele já te pagou, com o seu município, porque ele já te pagou. E para ele tanto faz ganhar ou perder, vai ficar na mesma. Então eu vejo assim, isso tem de acabar. Os presidentes, os dirigentes têm que pôr a mão na cabeça e ver que a melhor maneira da gente se fortalecer o nosso futebol, de buscar novos horizontes, é começando pela base. Uma base forte. Toda vez que o Aquidauanense chegou na Copa São Paulo, chegou com que ganhou os títulos no Sub-20, nunca, né? Trouxemos clube de fora, time de fora. Houve situações que contratamos 4, 5, 3 jogadores para fortalecer a equipe. Mas o compromisso, o vínculo é Aquidauanense Futebol Clube. Jamais vender para um empresário ou quem quer que seja. Gilmar, mais alguma, Gilmar? Xandico, você falou muito bem sobre a base, né? E que tem que ser valorizada. Mas ao longo do período que a gente está aqui e acompanhando, a gente viu surgir muitos garotos na base. Inclusive, esse ano, a minha opinião é que o Aquidauanense deveria ter usado essa base, ao invés de trazer esse monte de jogador que não jogou nada. A verdade é essa, né? Não teve compromisso nenhum e foi embora, e não são da cidade.
Eu vou citar alguns exemplos aqui, presidente, de repente o senhor pode falar sobre eles, né? O zagueiro Wilgner, o Bruno Chaves, que foi pouco usado, foi usado depois, né? Poderia ter sido usado no começo. Bruninho, Zé Emílio, que eu, presidente, com toda sinceridade, Zé Emílio e Bruninho é muito melhor que os zagueiros que jogaram, tá? Matheus Luciano, quer dizer, só aí eu estou citando 5, né? E poderia também citar o Chopiroca, que depois acabou assumindo o gol do Aquidauanense. Teria um custo mais baixo o Aquidauanense e talvez tivesse trazido mais resultados. Ainda tem também o Jonathan da Hora, que é garoto daqui também, da cidade, né? Mas eu percebo que ao longo do tempo aí, a minha experiência, e o tempo que eu vivia no Aquidauanense, acompanhando sempre, eu não vejo, assim, por exemplo, assim, uma vontade do técnico Mauro Marino em colocar a base. Ele pouco usa a base, ou quase nada usa. Eu não sei qual que é a sua impressão. Não. Boa pergunta, Gilmar. Vou começar pelo Wilgner. O Wilgner foi chamado por mim. Sentamos com ele, conversamos com ele. Tinha um compromisso em Dourados, estava jogando lá na Liga Terrão. Não teve interesse. Então eu não posso forçar o atleta a ir jogar. Você concorda comigo? Zé Emílio estava dentro do grupo. Se você entrar na federação, você vai ver no BID que ele estava inscrito na competição, pediu o desligamento, que ele tinha uma proposta do empresário que ele ia para fora. Certo? Então, como isso daí foram todos foram procurados. Mas, infelizmente, meu amigo, eles acham, né, ou não tira a razão, acho que a pessoa tem que buscar um sonho maior, uma situação financeira, um poder aquisitivo melhor, entendeu? Então, de repente, tudo isso fica fora, porque a gente não vai ficar criticando, falando de A, B ou C, para degrinir a imagem ou queimar mais o atleta. Mas contactado foram, chamado foram, conversado foram. Não demonstra o interesse, o que nós podemos fazer? Essa é a situação. Eu entendo, presidente, eu entendo, e aí é um esclarecimento da sua parte, mas será que não é pela pouca falta de oportunidade que eles recebem quando estão no elenco? Por exemplo, o Zé Emílio não jogou. Não. É assim. Eu acho assim, o atleta, quem tem que se escalar é ele, quem tem que fazer a diferença, quem tem que mostrar o porquê que ele está ali e o para que ele veio, é ele. O da hora também estava nos planos, da hora estava, a gente já tinha conversado, surgiu uma nova situação para ele, uma outra oportunidade para ele financeira, muito melhor do que a gente tinha condições de assumir com ele. Você entendeu? Que Deus ilumine a vida dele, que ele possa alcançar os seus objetivos. Então a gente faz o que a gente pode. A gente também não tem o poder de, como se fala, de obrigar, né? Ah, você tem que jogar em Aquidauana. Odair, mais alguma, Odair? Mais uma para o presidente aí, da minha parte, a saideira. Presidente, a Série B, igual o Thiago falou, tá longe, né? É mais quase 2 anos aí para ter a Série B. Mas está tendo uma movimentação na federação para mudar o regulamento da Série B, né? Que seria um sub-23 com 4 ou 5 jogadores só acima da idade. Nós já conversamos com o ex-presidente do comercial, hoje vice-presidente, e ele é contra. Gostaria de saber qual que é a posição do time do Aquidauanense. É favorável ou é contra essa mudança? Eu penso assim, você vai entrar numa competição, você tem que entrar para fazer a diferença. Um jogador de 23 anos, sub-23, que você vai trazer, você vai ter a mesma despesa de transferência, de alimentação, de alojamento, de médico, então as custas são as mesmas. Eu sou favorável, quem tem condições, põe time competitivo. Hoje, por exemplo, no nosso estado, despontou quem? Quem tinha dinheiro. O time que tinha condições financeiras já estabilizadas, com caixa, tranquilo, foi o time que se despontou, entendeu? Agora, se falasse, vamos fazer todos os clubes sub-23, sem exceção de alguém mais diferenciado, seria favorável.
Agora eu vou botar meu time sub-23, comercial, exemplo, meu amigo Claudio, é um exemplo. Aí hoje eles montam um time com sub-23, aí eles têm condições de trazer 5 caras diferenciados. O Aquidauanense já foi pro espaço. Não é verdade? Essa é a minha opinião, é o meu ponto de vista. Ou se taxasse todo mundo sub-23, beleza? Tô dentro. Agora, abrindo para trazer 4, 5 ou 6 jogadores, daí o cara, quem tem dinheiro, vai trazer o cara diferenciado e vai fazer a diferença novamente. Gilmar, mais alguma? Olha, temos inúmeras aqui, né? Mas a gente vai ter, de repente, uma outra oportunidade com o presidente Chandico e a gente poder esclarecer muito mais coisas, né? É importante a fala do presidente porque se esclarece muitas coisas, né? Agora, e precisa ser, porque às vezes eu não sei se o Chandico concorda, mas acho que aqui em Aquidauana nós temos uma emissora só com um programa de esportes, e assim mesmo, cara, abre pouco espaço, né? Abre pouco espaço. A gente gostaria que tivesse mais e mais espaço. Então, a Rádio Futebol na Canela passa a ser praticamente hoje uma emissora também de Aquidauana, porque além de ter representantes aqui, né, ter 2 profissionais que trabalham na rádio, ela abre espaço para todos os aquidauanenses. Mas, Chandico, o aquidauanense, ele tem uma comissão técnica permanente desde 2007 ou 2008, né? Sai um ano, às vezes volta. Quando que o aquidauanense pretende renovar isso também? Isso aí, por exemplo, presidente, não é só o Gilmar comentarista que quer saber, é o torcedor de Aquidauana. A gente recebe muito questionamento das pessoas, quando que o aquidauanense vai dar uma oxigenada ou vai dar uma diferenciada? E nós tivemos aí, Chandico, por 2 vezes ou mais, não sei, não, por 3 vezes, que eu me lembre, né? Nós tivemos o Zagalinho, um bom trabalho, inclusive lançou o Keverson, que foi um baita de um jogador. Depois nós tivemos aí o Baianinho também, numa 2ª divisão, que não foi tão bem, né? E depois nós tivemos aí o Luiz Cruz, que fez um bom trabalho também, um trabalho que, se não fosse um erro gravíssimo do Salmásio, dizendo que foi dado uma rasteira a 1,80 m do chão, o aquidauanense estaria, de repente, aí disputando o título também. Essa é a pergunta nossa e também de muitos torcedores, Chandico. Gilmar, eu vou te responder, mas antes eu vou falar para vocês. O que está chegando de ligação aqui de audiência, pode falar que está batendo aí 100%, viu? Tá ótimo. Parabenizar aí o Thiago, você, o programa, cara. Eu falo assim, tudo existe na vida, chama-se planejamento. Planejando a gente já erra. E se a gente não se planejar, erra mais ainda. Esse ano foi um caso atípico e o tempo vai provar, certo? Então, os outros anos, a gente continua. Por quê? São custos. Hoje, se você pegar no Mato Grosso do Sul, vocês com certeza têm noção. O salário do treinador, para mim, se tornaram exorbitantes para o Campeonato Sul-Mato-Grossense. Você entendeu? Hoje, a gente contata qualquer treinador que você contactar, ele quer no mínimo, 12 mil reais, moradia, transporte. Rapaz, então quando você vai fechar essa despesa, só do treinador, ela vai lá para os 20, 25 mil. É loucura. Então, se eu tivesse um patrimônio aí, como falou, um capital de 1 milhão, 1.400.000, 1.200.000, seriam outra realidade. Certo? Não menosprezando o Mauro, porque uma coisa que eu sempre falo, eu vejo o Mauro como um excelente treinador. Porque o Aquidauanense chegou aonde chegou, no Sub-20, Série B, disputando os títulos, né, que nós perdemos para o Águia. Então, todo treinador foi o Mauro. Quando nós fomos para a Copa Verde, o Mauro foi com o quê? Com Sub-23, né? Nós fomos até a 3ª ou 4ª fase, mas se eu não me engano. Então, existe o lado positivo, entendeu? A gente entende que muitas vezes o torcedor não tira a razão, quer que muda, quer que troca.
Mas existe uma situação que tem que ser analisada. Não é assim simplesmente, vamos fazer que vai. Quando o Zagalinho veio para cá, vou te dar um exemplo. O Zagalinho custou um caminhão de dinheiro pro Sorvão. Certo? Nós chegamos aonde? O Baianinho, puta de um homem, puta de um profissional, puta de um companheiro. Entendeu? Mas não chegou a lugar nenhum. O Luiz Cruz, como você falou, nós fomos, né? Na boa língua, né? Levamos uma rasteira. Então, é difícil, rasteira cara. de 1,80 m. E tanto é que esse ano mesmo eu abri, convidei, falei, ó, quem tiver interesse, quem quiser participar, nós estamos aqui para discutir, para conversar, porque todas as ideias são bem-vindas. Isso não quer dizer que você vai aceitar ou você não vai aceitar, porque em toda crítica existe algo que você pode tirar de proveito. Mesmo ela sendo destrutiva, alguma coisa ela vai te dar um parâmetro, um norte para você seguir. Então eu vejo assim, eu acredito que a gente vem forte ainda e essa má fase, ela vai passar. Presidente, olha, acho que o senhor esclareceu muita coisa aí. Eu quero dizer que a gente aqui não é cobrador de ninguém, mas como os profissionais nos procuraram e externaram a situação, era uma obrigação jornalística nossa ouvir o senhor, e o senhor prontamente nos atendeu. Ontem o senhor explicou por que não poderia participar ao vivo, mas imediatamente falou, não, amanhã eu vou poder estar com vocês e poder esclarecer essa questão ao torcedor aquidauanense. E a última aqui do torcedor aquidauanense, se diante de toda essa dificuldade, o senhor pensa em virar SAF, como a Portuguesa está virando. Tem esse planejamento para o aquidauanense virar SAF, ou o senhor não pensa dessa forma? Não. Eu acho que tudo que for para evoluir, que for para melhorar, nós temos que evoluir e acompanhar. Mas na minha opinião, eu prefiro aguardar mais tempo, você entendeu? Porque no oba-oba eu não vou, entendeu? Acho, dentro do nosso estado, principalmente no interior, é muito difícil você encontrar empresas que vão querer aderir a esse projeto, a esse plano do clube se tornar SAF, mas nunca está descartado a oportunidade. Tanto é que nós temos uma documentação que a gente já leu, o jurídico já leu, a gente sempre conversa sobre isso, mas uma SAF, para dar certo, não é fácil não. Não é da noite para o dia, não. Perfeito, presidente. Olha, agradeço. Microfone sempre aberto. Os profissionais aí, então, o senhor já afirmou, né? Até quarta-feira, a próxima, acredito, né? Tudo vai ser sanado aí. E eu já disse no microfone que eu acho assim, quem acha que tem que cobrar, tem que ir na justiça, e o aquidauanense que se defenda, o profissional que busque os seus direitos, mas o presidente deu a cara para bater e jornalisticamente a gente ouviu os dois lados. Quero dizer que o microfone nosso sempre vai estar aberto, viu, presidente? E obrigado sempre por nos atender. Obrigado, Thiago. Obrigado, Dair. Obrigado, Gilmar. Estamos aqui, cara. Sempre à disposição de vocês para a gente dialogar, fazer, né? Passar com transparência a realidade das coisas, principalmente sobre o aquidauanense. E desejo a todos aí uma boa tarde, que Deus continue nos iluminando, nos abençoando. E vamos para frente. Fé em Deus aí, moçada. Deus abençoe a todos. Valeu, presidente. Obrigado. Esse é Edilson Fernandes, o Xandico, ao vivo com a gente. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.